Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o meu trabalho, é só clicar em assinar e se tornar membro da nossa comunidade. Sua presença faz a diferença. Muito obrigada. O assunto desta noite é: o que você deve me pedir? Esta história encontramos no livro do Gênesis, encontramos no livro de Samuel, e repetimos novamente no Novo Testamento. Realmente começa com: o que você vai me dar? E isso está em Gênesis. Então ele disse: não tenho filhos, não tenho herdeiro. E um menino escravo em minha casa será meu herdeiro, e foi-lhe dito: o escravo não será seu herdeiro, seu próprio filho será seu herdeiro. Então somos informados que quando o sol se pôs, um sono profundo caiu sobre Abrão, e um pavor e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então o Senhor Deus lhe disse: com certeza seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles, e serão como escravos naquela terra, serão oprimidos durante 400 anos. E depois sairão com grandes bens. Versículos 12, 14. Agora, não há uma palavra dita de que Abrão foi de alguma forma acordado deste sono, nenhuma palavra. Ele caiu em um sono profundo e tudo isso lhe foi contado em um sono profundo, e um pavor e uma grande escuridão caíram sobre ele. Agora, este é o nosso assunto esta noite. Ele pediu um filho, ele foi prometido um filho. Aí nos é contado na história, como ele sonhou e o filho foi mencionado. Ele fez essa afirmação, caiu de cara no chão e riu quando lhe disseram que teria um filho. E disse ele: será que um homem de 100 anos terá um filho? Será que Sara, que tem 90 anos, dará à luz um filho? E disse que riu: é este o riso de escárnio, o riso de incredulidade ou o riso de alegria? A escritura de João nos diz que Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele viu isso e ficou feliz. João 8 versículo 56. Você pode tomá-lo da forma que desejar. Ou você pode dizer: bem, ele riu por causa da descrença, ou ele riu, ele se alegrou por ver meu dia, ele viu e ficou feliz. Agora, quando lemos as Escrituras, não estamos lendo a história secular, estamos lendo a história divina. O homem não está ciente disso. A Bíblia é uma visão. É um mistério que só pode ser conhecido por revelação. E aqueles que pensam que sabem disso, tentando analisá-lo, estão muito longe da verdade. Vêm por revelação e somente por revelação. Se você ainda não teve a experiência, ouça alguém que a teve e acredite ou não. Não tente racionalizar isso. Então eu lhe contarei e já lhe contei o que vi, e você não aceitará meu testemunho. Ver e conhecer no grego são um. Ver é experimentar. Ele está lhe dizendo: eu experimentei isso e você não vai acreditar, porque não posso compartilhar isso com você no nível em que você vive agora. E então aqui, o que ele está tentando nos dizer nesta história de adormecer e ouvir o que deve acontecer ao homem? Bem, em primeiro lugar, estamos lendo em hebraico. Cada letra no mundo hebraico, por assim dizer, tem um valor numérico e um valor simbólico. Ele tinha 100 anos. A 19ª letra do alfabeto hebraico é Kof. Se você quiser soar, Kof, Kof. Colocamos aqui em que. O símbolo disso é a parte de trás da cabeça. O número, seu valor numérico é 100. Um homem não tem 100 anos. Isto é um mistério. Aqui estão 100, 100 o quê? O número da parte de trás da cabeça. Ele está sendo informado de que você terá um filho, virá da parte de trás do seu crânio. E então você dirá: ele caiu de cara no chão e riu. Isso é ridículo neste nível. Vem do ventre de uma mulher. Mas disseram a ele que ele tem 100 anos e que você terá um filho, e ele nascerá do fundo de sua cabeça. Bem, você pode aceitar o riso da maneira que quiser, seja o riso da descrença, ou, como nos é dito no livro de João, capítulo 8, regozijando-se. Ele se alegrou por ver meu dia, ele viu e ficou feliz.
Versículo 56. Agora somos informados nesta história que seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. É este mundo. Nós não pertencemos aqui. Estas roupas pertencem aqui. Cada vestimenta deste mundo faz parte da estrutura eterna deste mundo. Não importa o que você faça, faz parte da estrutura eterna deste mundo. Quando Kennedy foi baleado, isso acontecerá para todo sempre como parte da estrutura deste mundo, e quem puxou o gatilho estará puxando-o para sempre como parte da estrutura deste mundo. Deus entra neste mundo como um peregrino e nesta é a terra que não é dele, por assim dizer. Nisto ele é como um escravo, assumiu sobre si a forma de homem e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículos 6, 8. Morte na cruz, pensamos que ocorreu na costa norte de África há 2000 anos. Agora ouça a próxima linha desta declaração. E eles serão oprimidos por 400 anos. Depois sairão e terão grandes posses. 400 anos. A última letra do alfabeto hebraico, a 22ª letra, tal, tem o valor numérico de 400 e o valor simbólico de uma cruz. O símbolo do tal é uma cruz e é numericamente 400. Então aqui, durante 400 anos, não 400 anos como medimos o tempo. Não, esta é a jornada, somos peregrinos numa terra que não é nossa. E enquanto viajamos somos escravizados, e enquanto estamos escravizados somos oprimidos pelo tempo que leva para sairmos com grandes posses. E a posse não é apenas o reino de Deus, possuiremos não apenas o reino, possuiremos o rei. Ezequiel 44 versículo 28. Possuímos uma presença, a presença é Deus. Então passamos pelo horror do mundo e saímos como Deus. Deus se torna como nós somos para que possamos ser como Ele é. Então essa é a história desta jornada que é uma jornada horrível, um horror terrível. Mas no final, possuímos um grande homem, e grandes posses, e possuímos uma presença, e a presença é Deus. Todos os fins são fiéis às origens, e se a origem é Deus, o fim é Deus. Você vê campos além. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. E assim nasceu o destino de um homem. Luz da Ásia. Então a origem é Deus e o fim é Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, nesta história ele faz a afirmação: antes que Abraão existisse, eu sou. Seu pai Abraão se alegrou por ver meu dia, ele viu e ficou feliz. Eles lhe disseram: ora, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então estou diante de vocês agora, estou chegando aos 59 anos, e ainda assim sei que existe um Davi, pois Davi é meu filho. Um pai não é mais velho que seu filho? Ele não me chamou de pai. Davi não me chamou de Senhor? O que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? O filho de Davi. O filho de Davi. Por que então Davi, em espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Mas você ainda não tem 50 anos. Não importa. Você diz que ele está a 3.000 anos deste momento? Bem, ele me chamou de pai. Se ele me chama de pai, não sou mais velho que ele. Bem, ele me chamou de pai. Então ele me chamou de pai, não sou mais velho que Abraão? Então de quem você está falando? Estou falando apenas, a cada momento, sobre Deus. Não há nada além de Deus. Então, o que devo lhe dar? Qual foi a resposta a essa afirmação? Ó Senhor Deus, cumpra-se agora a tua promessa a Davi, meu pai. 2 Crônicas 1 versículo 9. Bem, qual foi essa promessa? Que quando os teus dias se cumprirem e te deitares com os teus pais, depois de te ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12. Deixe essa promessa agora ser cumprida. Então ele traz à tona a partir da humanidade, de você,
da parte de trás do seu crânio, esse é o ser que tirarei de você. Você tem 100 anos? Essa é Kof, a parte de trás do crânio. Eu vou trazer de você um filho. E então ele riu. A coisa toda era uma loucura, ridícula. É tão antinatural. Não é algo que possa acontecer na eternidade. Este não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual, nascido de cima, não de baixo. E então ele sai. Deixe acontecer agora, disse ele. Mas antes que isso aconteça, posso pedir mais alguma coisa? Certamente. Ouça estas palavras. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você quer verificar? O capítulo 14, versículo 14 do Evangelho de João. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bem, quem está falando? Eles nunca se dirigiram a ele como Jesus. Eles falavam dele, mas nunca se dirigiam a ele como Jesus. Jesus e Jeová são um e o mesmo. Quando traduzimos a palavra Jeová, Yod-He-Vav-He, que é realmente eu sou, sempre falamos dela como o Senhor. Somente em raras ocasiões dizemos eu sou, como em Êxodo. Vá e diga-lhes: Eu sou te enviei. Sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou quem eu sou. Mas além disso e de algumas declarações, é sempre traduzido como o Senhor. Então eles falam dele como o Senhor no Novo Testamento, não como Jesus. Ninguém se dirige a ele como Jesus e depois: Jesus, diga-nos isto e aquilo, mas Senhor, mostre-nos o caminho. Eu sou o caminho. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai. Então, sempre, Senhor é o nome que lhe é dado. Então quando ele é chamado de Senhor, ele é chamado de Pai. Então aqui, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então o nome não é Jesus, o nome não é Jeová, o nome não é Senhor, o nome é Eu Sou. Esse é o nome. Bem, como eu pediria saúde, riqueza ou fama em nome dele? Ousando assumir que estou saudável, quando os médicos não me dão esperança. Ousando assumir que sou rico, quando todos os meus credores estão no meu pescoço. Ousando assumir que sou conhecido, quando sou, em razão dos meus sentidos, desconhecido. E tão ousado assumir que sou aquilo que quero ser, quando no momento da minha assunção a razão e os meus sentidos o negam, está perguntando em seu nome. Não há outro nome. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Pois bem, teste-o. Você está convidado a testá-lo. Venha prová-lo e ver. Você não sabe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você não passe no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Então somos convidados a testá-lo em seu nome, e seu nome é Eu Sou. Deixe que todos se atrevam a assumir que eu sou, e então dê um nome. Então veja o mundo como você o veria se fosse verdade. Que evidências tenho de que realmente sou isso antes que isso se torne objetivo para o mundo? Bem, a única evidência que tenho agora é ver nos rostos dos meus amigos uma expressão que implica reconhecimento daquilo que sou. Deixe-me olhar mentalmente para meus amigos e vê-los me vendo como me viriam se isso fosse verdade. Deixe-me agora ver meu mundo como eu o veria se fosse verdade. E então, se num futuro não distante eu cristalizar neste mundo que estou assumindo, de uma forma que conscientemente nunca poderia conceber, a coisa acontecer, então não o encontrei e sei quem ele é? Bem, eu lhe digo que esta história é verdadeira do começo ao fim, mas não como o mundo a vê. Estão tentando ver isso como história secular, e não é, é uma história divina. Todo o drama se desenrola no homem. E a história de Abraão é verdadeira. Nas profundezas da alma Deus dormia. Foi Deus quem adormeceu. Foi Deus quem caiu para fazer filhos, para nos trazer ao mundo como filhos. E porque o pai e o filho são um, se o pai e o filho são um, então o filho deve ser pai. Se ele é pai, então deve haver um filho. E quem é esse filho? Se eu e meu pai somos um, e meu pai é pai, então quem é o filho?
Davi. Davi é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus Pai. É Jesus Cristo em nós que está sepultado que deve despertar. E como ele desperta e é o Pai, então como posso saber que sou Pai? Onde está o Filho? E então vem Davi. Agora, a 19ª letra, Kof, é a parte de trás da cabeça. Disso surgirá a criança. Você vai nascer direto da sua cabeça. Estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Tendo saído da nuca, então deve haver um filho dando testemunho do ser que você é. A próxima letra é Reis e seu valor é 200. Seu símbolo é a cabeça, mais o topo da cabeça, a cabeça inteira, mas, acima de tudo, o topo da cabeça. Tudo bem, então do alto da sua cabeça virá esta explosão e bem diante de você um dia estará este filho imortal, Davi. Você olha para o rosto dele e vê David e ele te chamará de pai. Agora você tem apenas 50 anos. E você ainda não tem 50 anos e conhece Davi? Sim. Antes de Davi existir, eu sou. Bem, eu sou é o nome de seu pai. Seu pai se chamava Jessé, e Jessé é qualquer forma do verbo ser. É eu sou. E então ele te chama de pai. E então você olha diretamente nos olhos de Davi, e ainda assim neste mundo de mortalidade você tem apenas 50 anos. E você pode dizer: sim, antes que Davi existisse, eu sou. Porque o pai precede o filho, e o filho te chama de pai. E assim você saberá, aos olhos daqueles que ainda estão cegos, que você tem apenas 50 anos. E eles conhecem sua formação. Eles sabem exatamente onde você começou neste mundo linear, como um cego, por assim dizer. Então você sabe, apesar do que eles pensam que você é, você experimentou a paternidade de Davi. E Davi é o filho unigênito de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2, versículo 7. É dirigido a Davi, apesar dos sacerdócios do mundo. Não importa o quanto tentem justificar isso e chamar isso de Jesus Cristo, eles estão errados. Eles não estão falando por experiência própria, eles estão teorizando. E todo o vasto mundo pega a palavra de Deus, teoriza-a e chega a conclusões falsas porque as suas premissas estão erradas. Seus começos estão errados. É Davi. E quando você o vê você sabe, sem qualquer incerteza, que ele é seu filho, e ele sabe, sem qualquer incerteza, que você é o pai dele. Foi Davi que Deus enterrou na mente do homem. Como nos é dito no capítulo 3, versículo 11 do livro de Eclesiastes. E Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. Mas no final ele o fará. Quando o homem chega aos últimos dias de sua jornada, quando a peregrinação termina, e a opressão termina, e ele recebe sua herança, então Davi explode em seu cérebro. Desta vez, do topo da cabeça, não da base do crânio. Ele saiu da base do seu crânio, mas do topo do seu crânio sai o Filho de Deus, enterrado na sua cabeça, o Rei, e ele é o pai desse Filho unigênito. O Filho o chama de pai, e ele o vê, e ambos se encontram no entendimento que ninguém neste nível poderia realmente compreender. Então eu digo, acredite. Acredite, porque a bem-aventurança é pronunciada sobre aqueles que não viram e ainda assim acreditaram. Ao verem, eles não experimentaram isso, mas acreditaram naquele que lhes disse que o experimentou. Essa bem-aventurança nos é dada no final do capítulo 20 do Evangelho de João. Então eles podem não ver, mas acreditaram. Mas muitos que não viram ainda não acreditariam, porque insistiram em levar a coisa a este nível. Eu lhe digo. Abraão se alegrou por ver este dia, o meu dia. Ele viu, experimentou, e ficou feliz. Então está aí a história, o que devo lhe dar? Você pode pedir ajuda esta noite. Você pode pedir qualquer coisa neste mundo. Mas chegará o dia em que você terá uma fome que somente uma experiência de Deus poderá saciar. Enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, uma fome que somente uma experiência de Deus pode saciar.
Amós 8 versículo 11. E assim, até que essa fome chegue até você, acredite naquele que teve tanta fome, cuja fome foi satisfeita por ter experimentado Davi como seu filho, e pode com as Escrituras. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E quando eles responderam: porque o filho de Davi, então ele respondeu: por que então Davi, em espírito, o chamou de pai? Ele o chamou de Adonai, meu senhor, que é o nome usado por todo filho de seu pai. Cada filho se referia a seu pai como Adonai, meu senhor. Então Davi o chama de meu senhor, como então ele pode ser filho de Davi? Portanto, esta noite você pode pedir qualquer coisa em nome dele, se souber o nome dele. Ajoelhe-se e diga: em nome de Jesus, nada vai funcionar. Em nome de Deus, em nome de Jeová, nome disto? Sem resposta, sem resposta. Pergunte em seu nome e seu nome é Eu Sou. Portanto, sem qualquer ajuda de ninguém neste mundo, ouse assumir Eu Sou. E então nomeie-o. Estou empregado, com emprego remunerado. Não pergunte aos outros se você consegue. Tenho um emprego remunerado, ganhando mais do que jamais ganhei em minha vida. Deixe-os dizer o que quiserem. As coisas vão se reorganizar neste mundo. E você, sendo fiel ao nome dele, exteriorizará o que está afirmando com sua suposição, e isso se tornará um fato. Então você pode compartilhá-lo com todo o vasto mundo. Então, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem fará isso? Jesus do lado de fora? Não, Jesus está em você. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Ouça as palavras. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você fale no teste. Estou citando as cartas de Paulo aos Coríntios. É o capítulo 13º, o último capítulo, de 2 Coríntios. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Versículo 5. Bem, se ele está em mim e faz estas declarações, pergunte em meu nome a bem, então eu sei o nome dele. Ele disse: eu sou a verdade. Você quer dizer alguma coisa que eu afirmo? Sim, porque todas as coisas são possíveis para Deus, e o seu nome é Eu Sou. E eu sou a verdade. A verdade de quê? A verdade que está confinada à evidência dos meus sentidos? Certamente não. A verdade é determinada pela intensidade da minha imaginação, não pela evidência dos meus sentidos. Então ouso assumir que sou o que quero ser, e assumindo isso, permanecendo fiel a isso, exteriorizo. Torna-se um fato em meu mundo. Então aqui, pergunte o que eu lhe darei. Chegará o dia em que você pedirá, como Salomão pediu. Que a tua promessa, Davi, meu pai, seja agora cumprida. E aquela promessa. Que nasça o filho. Porque ele prometeu que, quando se cumprirem os seus dias e ele se deitar com seus pais, levantará depois dele o seu filho, que sairá do seu corpo, e que você será o pai e ele será seu filho. Deixe isso agora ser feito. Deixe-o sair. Deixe-o tirar Davi de mim. Para Davi, a origem é Davi, o fim é Davi. Traga-o para fora de mim. Se você o tirar de mim e seu nome for Eu Sou, ou Jessé, e eu vir Davi, então eu sou Jessé. Eu sou de quem falei e outros discutiram, mas não sabia disso. De repente, ele aparece, e a única maneira neste mundo de saber que sou ele é pelo Filho. Porque ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. Mateus 11 versículo 27. Então, se eu pudesse saber disso apenas por causa do Filho, então deixe esse Filho vir. Traga-o para fora. Então, o que sai de Davi senão David? Ele traz Davi para fora. Pois bem, se ele o tira de mim, esta roupa deve ter sido Davi. A humanidade então é Davi, todo o vasto mundo da humanidade é Davi. Mas, traga algo que eu saiba quando o vejo, é totalmente diferente. E você faz. Bem,
Então quem o trouxe? Isso saiu de mim. Na verdade, ele saiu de dentro de mim e eu o vi, e ele me chamou de pai. Você insiste nisso. É algo totalmente diferente, mas você insiste nisso. É muito mais do que se esta noite eu colocasse nas mãos de todos aqui uma fabulosa fortuna terrena, pois a fortuna terrena desaparece. Tudo murcha, tudo desaparece como fumaça, mas isto de que falo nunca passa. Esta é a fé imortal. E assim, você pode ter qualquer coisa neste mundo que quiser, mas qualquer coisa, se você pedir em nome dele, e o nome dele é Eu Sou. Mas chegará o dia em que você terá uma fome que não existe neste mundo. Você pode ir de palestra em palestra, de lugar em lugar, e nada poderá satisfazê-lo, a não ser uma experiência de Deus, para saber que Deus realmente existe. E Deus é uma pessoa. Você é uma pessoa. Bem, Deus é uma pessoa em seu próprio ser. Ele se torna você e te eleva através dessa experiência horrível que... Ouça as palavras. Seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. Não posso levar um pedaço com você. Se Rockefeller morrer esta noite, ele não poderá levar um xelim consigo. Tem que deixá-lo onde está, como fez seu pai e seu avô. Seu avô deixou $1 bilhão, não podia levar um centavo com ele. E então, o pai deixou centenas de milhões e não conseguiu levar nem meio centavo consigo. Todos os outros deixarão tudo para trás e não poderão levar um centavo consigo. Deixe-o exatamente onde está. Assim, eles estarão em uma terra que não é deles, e enquanto estiverem nessa terra, serão como escravos. Quem não é escravo? Rockefeller pode comprar saúde com bilhões de dólares? Ah, sim, ele pode ter todos os médicos do mundo, todos os serviços dos médicos, mas não pode comprar saúde. Eu sei que as pessoas vendem saúde em garrafas e em lojas de produtos naturais e todo tipo de coisa, e aqueles que dirigem os pequenos negócios em suas lojas de produtos naturais morrem tão jovens e tão dolorosamente quanto os outros. Então todos têm a mesma saída, com todas as suas coisinhas, te vendendo todo tipo de coisa. Você viverá para sempre. Aos 40 você lê seu obituário. E então, eles desempenham todos esses pequenos papéis. Eles são todos escravos neste mundo. E eles serão, como nos dizem, oprimidos durante 400 anos, enquanto usarem a cruz da carne. Esta é a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado, não uma cruz de madeira. Esta cruz, estes são os 400 anos, o tal, a 22ª letra do alfabeto hebraico. É sobre isso, não 400 anos em termos de tempo, mas o tempo que for necessário para me trazer à tona. Há uma nota desconcertante no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que eu não me preocuparia, mas todo o capítulo implica que o tempo não é realmente medido como entendemos o tempo, que se bem no final do que deveríamos pensar que seria toda a jornada, começássemos tudo de novo. Comece tudo de novo. Não está explicado o porquê. Porque Deus está desempenhando os papéis, e não consigo entender como Deus pôde falhar naquilo que Ele predeterminou, não consigo. Mas, no entanto, existe a palavra de Deus no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas direi a todos, não se perturbem com isso. O fim está determinado. Deus não falhará. Ele não falhará, Ele traz todo mundo para fora. E quando Ele nos tira, somos todos iguais. Somos todos Deus Pai e todos temos o mesmo Filho. Que símbolo neste mundo tornaria você e eu mais um do que ser pai do mesmo Filho? Se você olhar nos olhos do meu filho e saber que ele é seu filho, e eu olhar nos olhos desse mesmo filho e saber que ele é meu filho, não somos um pai. Porque naquele dia o Senhor será um e o seu nome um. Seremos um, embora aparentemente muitos. Portanto, é uma unidade composta de muitos. Então, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor. E a palavra Senhor é o Eu Sou, nosso Deus. Nosso Eu Sou, é um Eu Sou. Assim, todo o vasto mundo de todos podem dizer: Eu sou. E isso forma o nosso Deus. E juntos é o Eu Sou.
O único pai do único filho, e todos nós somos o pai desse único filho, então somos todos um. E é assim que tudo se desenrola neste mundo. Agora, o que estou lhe contando esta noite, estou lhe contando por experiência própria, não estou teorizando. Participei de painéis com padres, com rabinos, com ministros protestantes, com grandes educadores, e eles ficaram horrorizados, porque não é o que eles conceberam. Eu não posso culpá-los. Não foi revelado a eles. Eles estão especulando e eu não estou especulando. Não estou tentando estabelecer uma filosofia de vida viável. Estou lhe contando o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo tão naturalmente quanto um nascimento físico natural acontece com outra pessoa. Então eu acho isso, no momento, perturbador, e então você volta às Escrituras e lê para descobrir que tudo foi predito. Agora ouça este adorável poema de Edward Thomas. Agora, primeiro, ao fechar a porta, fiquei sozinho na nova casa e o vento começou a gemer. A casa ficou velha ao mesmo tempo, e eu fiquei velho. Meus ouvidos foram provocados pelo pavor do que foi predito. Noites de tempestade, dias de neblina sem fim, dias tristes, em que o sol se mostrava em vão. Velhas tristezas e tristezas ainda não iniciadas. Tudo me foi predito, nada eu poderia prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Você insiste nisso. A nova casa, Deus entra neste mundo de morte. Pois estamos todos mortos, fazemos parte da estrutura eterna do universo, de todas as peças de roupa do mundo. É novo. Ele se enterra e fecha a porta, e fica sozinho na nova casa. Então o vento começou a gemer. Nas Escrituras, o vento e o Espírito são a mesma palavra. E então, tudo lhe foi predito, mas nada ele poderia prever, a horrível pressão na terra do Egito, neste mundo. E só no final você realmente percebe como o vento realmente soa. Tudo me foi predito, nada eu poderia prever, mas aprendi como soaria o vento depois que essas coisas acontecessem. Posso te dizer, quando acontecer essa coisa que foi predita no começo, eu te darei um filho, quando você tiver 100 anos, e na nuca, é onde eu vou vir, e eu caio de cara no chão e rio, é ridículo. É a coisa mais antinatural do mundo. Ou talvez eu me regozije porque vi e fiquei feliz. Mas então a jornada começa e, que noites horríveis e dias enevoados quando o sol brilhava em vão. Mas não entendi muito bem até o final. A história é a mais aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. E quando isso acontece, agora você sabe como o vento realmente soa. A casa inteira vibra como um ciclone e você não sabe o que está causando isso e se pergunta de onde vem. Você sente isso em você, mas ainda assim sente isso vindo do canto mais distante da sala. E então vêm os sábios para descobrir o que aconteceu. Agora ouça as palavras. E Abraão sentou-se à porta de sua tenda no calor do dia e olhou para cima e viu 3 homens parados diante dele. Eles não foram vistos se aproximando, de repente estão diante dele, 3 homens, exatamente como descrito no capítulo 18 de Gênesis. De repente, 3 homens estão diante dele, e o vento começa a gemer. Eles também estão perturbados. E posso te dizer, dos 3, 2 também riem. Riem porque lhes parece incrível o que se anuncia, que a criança nasceu. Um anuncia isso, e 2 estão completamente histéricos de tanto rir porque o que aconteceu não deveria acontecer, é incrível. Mas ele apresenta as evidências do que declarou. E então e só então você sabe. Então aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam acontecer. Portanto, acredite e deixe que essa bem-aventurança seja pronunciada sobre você que não viu e ainda assim acreditou. Você não teve a experiência, mas acredite em quem já teve a experiência. Não estou teorizando, falo por experiência própria. E uma verdade que o homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que conhece qualquer outra coisa neste mundo, ou do que pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Você sabe disso esta noite porque acredita em mim, espero que sim, mas você não sabe disso na medida em que saberá depois que essas coisas estiverem em você quando você as experimentar.
Então eu lhe digo, não importa o que você ouça dos outros, se eles vivenciarem isso, eles irão duplicar o que você ouviu nesta plataforma esta noite. Se não tiveram a experiência, especularão de agora em diante até o fim dos tempos, e poderão ser persuadidos e tentar convencê-lo da realidade de suas especulações. Então, depende inteiramente de você. Não estou teorizando. Então, o que devo lhe dar? A última pergunta, ou a última, é: cumpra-se agora. O que cumpriu? A promessa que você fez a Davi, meu pai. E isso é que você traria dele um filho, e o filho será seu filho, e você será o pai desse filho. Deixe-o agora ser cumprido. Isso vem do topo do crânio, reis. Antes que isso seja cumprido, você tem que sair da parte de trás do crânio, Kof. E então você é o Abraão quando isso acontece e você tem 100 anos, embora no corpo você tenha apenas 50. A centena é Kof e o símbolo é a parte de trás do crânio. Você sai e nasce, e vê o símbolo do seu nascimento. A próxima é a explosão de reis, o topo do crânio, e o que sai é Davi, e ele é seu filho. Então aqui estamos no espírito do Natal, daqui a uma semana. Todo o vasto mundo cristão celebrará o nascimento de Cristo, e eu me pergunto que proporção de uma enésima parte de 1% realmente conhecerá a história. Eles aprenderam isso, mas, devo dizer, eles aprenderam erroneamente. Eles agora estão formando uma grande caravana para ir a Jerusalém para encontrar o local de nascimento. Ele não nasceu lá. Para descobrir onde o colocaram em algum sepulcro, e ele não foi enterrado lá. Foi Deus quem se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, e ele está enterrado no maravilhoso crânio humano do homem. É onde ele está enterrado e é de lá que ele ressuscitará. Não há outro lugar no mundo de onde ele será ressuscitado. Ele ressuscitou do seu maravilhoso crânio, e todo o drama acontece lá. E assim, cada palavra das Escrituras é literalmente verdadeira nas profundezas da alma, mas não no nível onde agora o homem se encontra no mundo de César. Agora, vamos entrar no silêncio. E se esta noite você realmente quer uma casa, mais do que você realmente quer o pedido de Salomão, que você lê no primeiro capítulo de 2 Coríntios, se você quer uma casa ou quer um emprego ou quer dinheiro ou quer mais essas coisas, não nem por um segundo deixe ninguém desviar você. Você pode obtê-los. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Você não precisa pedir o pedido de Salomão, você pode pedir vestidos, ternos, casas, fama, qualquer coisa, mas peça em meu nome. Pergunta inaudível. Resposta. Isso acontecerá com o homem enquanto estiver vestindo uma vestimenta feminina. Como sabes, Deus, quando falamos do homem, o homem não é homem nem mulher. Masculino e feminino são vestimentas que o homem usa. Deus sendo homem, Deus se tornou homem, então ele usa roupas, mas ele não é homem nem mulher. Somos informados nas cartas de Paulo a Timóteo que a mulher será salva, isto é, uma mulher, será salva ao gerar um filho. É erroneamente traduzido como por ter filhos. Mas há uma nota de rodapé para essa palavra e nela você lerá que o verdadeiro grego é gerar um filho, e não gerar filhos. Portanto, a única salvação para o homem é a experiência de nascer do alto. Porque, se não nascerdes do alto, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. E o nascimento de cima está simbolizado no signo da criança. Portanto, quer eu use uma vestimenta feminina ou uma vestimenta masculina, esse nascimento pode ocorrer, porque usar uma vestimenta feminina é o mesmo que usar uma vestimenta masculina. Porque não sou homem e não sou mulher, sou homem. E o homem está acima, na ressurreição ele está acima da organização do sexo. Porque na ressurreição eles não se casam nem se dão em casamento. Lucas 20 versículo 34. Esse relacionamento pertence apenas aqui. Então, porque esta é uma imagem dividida, masculino, feminino, realmente não importa qual roupa eu uso quando isso acontece. Disso estou convencido. Não consigo imaginar esperar para usar uma roupa masculina quando não sou homem. Vem da parte de trás do crânio, e qual é a parte de trás do crânio, seja você mulher ou homem.
É daí que nasce esta criança. É aí que você sai, pois é aí que você está. Pergunta. Inaudível. Resposta. Dependendo da solicitação da noite. Eu tive cerca de 5 ou 6 entrevistas antes de vir à plataforma esta noite, e fiz uma imagem composta, e simplesmente presumi que todos eles estão me contando as coisas que gostariam de me dizer. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, no que diz respeito ao grande mistério da Bíblia, sinto que isso chega em seu próprio tempo, realmente sinto. Acredito firmemente, como foi dito em Abacuque. A visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, pois é certo e não será tarde. Portanto, a visão de Deus para nós tem uma hora marcada e não será tarde. Pode parecer tarde para nós. Porque outros dirão de mim, venho de uma família muito, bem, empreendedora. Não temos ministros na nossa formação, não temos artistas na nossa formação, nenhum intelectual na minha formação, somos empresários com os pés no chão e todos eles tiveram enorme sucesso no mundo dos negócios. Um homem me disse em Barbados há 2 anos. Mas, Neville, como isso pode ter acontecido com você? Você é um Godard. Eu disse. O que isso tem a ver? Bem, ele disse, eles são todos empresários. Eu disse, não julgue. Para onde você acha que ele foi? Ele foi com as prostitutas, e os cobradores de impostos, e todos os pecadores do mundo. Ele não foi visto no sinédrio, eles não lhe dariam abrigo. E as chamadas pessoas proeminentes da sociedade não o receberiam. E aqueles que eram fabulosamente ricos não o recebiam. Embora ele tenha sido mantido, como nos é dito no capítulo 8 de Lucas, por mulheres ricas, e eles mencionaram 3 mulheres e disseram. E outros também lhe deram dos seus bens. Mas ele não foi visto entre as pessoas nobres proeminentes do mundo. E então eu disse a ele, no que me diz respeito, sim, venho de uma família de empresários muito bem-sucedidos, mas não há razão para que Deus não deva, em seu grande segredo, me selecionar para o presente. De qualquer forma, é tudo graça, você não merece. Se você mereceu, talvez eu devesse vir de uma família muito piedosa. Mas a piedade não tem nada a ver com a graça de Deus. E o segredo do seu amor seletivo é o seu segredo e não é conhecido por nenhuma pessoa no mundo. Todo o vasto mundo é ensinado a acreditar que pode ganhar a graça de Deus. Então deixa de ser graça. Você não pode ganhar graça. A graça é um presente imerecido. Mas quem conhece a origem da alma individual? Você está oprimido por 400 anos, e 400 anos não são 400 anos. Podem ter sido incontáveis milhares de anos que vocês estiveram no Egito, neste mundo, na roda da recorrência, como nos foi dito em Eclesiastes. E em um determinado momento, Deus, em sua infinita misericórdia, dá um passo além e redime você no corpo de Jesus. Você está incorporado ao corpo de Jesus, portanto você é Jesus porque faz parte do corpo de Jesus. Portanto, é o seu corpo que ele usa e o seu corpo e o corpo dele que você usa. E então é tudo amor de Deus, sua infinita misericórdia faz isso. Então, quando você pensa que deveria ganhá-lo unindo-se aos sacerdócios do mundo, ou mudando-se para o Himalaia e sentando-se em silêncio e sendo muito, muito santo, e então não comendo isto ou não comendo aquilo, e não vestindo certas coisas, não usar outras coisas, tudo isso é tentar adquirir mérito. E você não pode por mérito receber a graça de Deus. Deixaria de ser graça. E é tudo graça. Portanto, não posso contar a ninguém o momento em que essa graça brilhará sobre você. Pergunta. Querer ir para o Himalaia, ou algo assim, isso é uma indicação dessa fome da qual você falou antes, existe? Resposta. Isso eu não sei, senhor. Eu pessoalmente nunca tive aquela fome de fugir. Eu vim para os campos da América vindo das pequenas Barbados, e meu desejo era ir direto para o mercado, que é a América. Ele disse. Vamos construir um tabernáculo para sempre, um para você, um para Moisés, um para Elias. Ele disse, não,
você desce para o vale, você não pode ficar aqui. Você deve descer entre as pessoas do mundo. É lá que os cantos são apagados, por assim dizer. Como eu poderia saber que poderia pegar a lei de Deus, aplicando-a com sabedoria e amor, produzir os efeitos que desejo em qualquer lugar que não seja o mercado? E então, quando eu não tinha nada neste mundo, mais nada, e estava com fome, não tive vontade de roubar. Eu não tinha nenhum desejo de tirar de outra pessoa o que sentia ser deles, eu não tinha nenhum. E fiquei sem comida, fui sem coisas. Eu não tinha vontade de fugir disso. Eu poderia ter voltado para Barbados, onde poderia ter feito minhas 3 refeições maravilhosas por dia e me abrigado na casa de meu pai. E estava sempre aberto. Eu poderia ter enviado um telegrama, mesmo com dinheiro emprestado, e recebido um aviso para pegar um determinado barco às custas dele. Mas não o fiz. Eu não tinha vontade de fugir disso. Permaneci no mercado e foi lá que essas coisas foram transmitidas. Fui colocado em todos os tipos de tentações para conseguir um dinheiro fácil. Nunca me ocorreu aceitá-lo. E então, naquele momento, Deus, e somente Deus, tomou a decisão de simplesmente dar um passo além e me redimir em seu corpo. E assim, posso contar-lhes a história da redenção a partir da experiência. Eu disse antes, e direi novamente, qualquer pessoa que tenha sido redimida atribui todo o processo de sua salvação às ações de Deus. Ele próprio não teve nada a ver com isso, mais nada. Até a sua fé parece um dom de Deus. Então você não pode ganhar isso. Sinceramente, não posso me olhar de frente e dizer que fiz qualquer coisa para merecê-lo. Mas na sua infinita misericórdia ele escondeu de mim o passado pelo qual me colocou, pois certamente me colocou à prova. Mas ainda não foram reveladas as fornalhas através das quais. Mas a quem Deus afligiu para fins secretos, então ele conforta e cura e o chama de amigo. Assim nos é dito no capítulo 48 de Isaías: Eu coloquei você nas fornalhas da aflição. Por meu próprio bem, eu faço isso, por meu próprio bem, pois como minha glória deveria ser dada a outro. Versículo 10, ele não poderia dar a outro. Ele tem que fazer de você um homem segundo o seu coração, que seja o coração dele. Ele não pode dar para outro. E por isso eu digo: desempenhe plenamente o seu papel, desempenhe-o bem, sempre tingido de amor. Se você se sentir tentado a fazer algo que não seja amoroso, eu gostaria que isso fosse feito comigo? Bem, então se você não quiser, então não faça isso. Tente não fazer isso. Mas no final, quando você menos esperar. Nesse momento, a fita chega ao fim da gravação.